Eu comecei na escola em 2000, comecei na escola Tsuya. Logo em seguida eu fui convidada para vir aqui para a Escola São José. Então nós iniciamos todos juntos, numa manhã chuvosa, durante vários anos. Todo o primeiro dia de aula chovia. E era lá no Caican, né? Naquele primeiro semestre foi no Caican. Naquelas salas lá, então a gente não tinha um pátio, era lá o salão do Caican mesmo. E em meio ano a gente já veio aqui para a escola, para a nossa escola. Era só o ensino fundamental, então eu fui acompanhando o ensino fundamental. E aí quando abriu o primeiro ano de ensino médio, eu também fui acompanhando o primeiro. A gente teve a primeira turma de todo esse ensino médio. Depois, então eu fui assim, fui com português, e aí depois na parte de português a gente foi separando por frentes, né? Porque em português a gente tem gramática, literatura e redação. Então havia também outros professores. E aí a gente foi fazendo um rodízio de série e de frentes também, de português. E aí eu fui ficando até hoje, há 25 anos eu estou aqui na Escola São José. Tá, muitas mudanças de material, né, que a gente sempre vem aperfeiçoando, porque todo ano tem o congresso, o ângulo, a gente passa por encontros, né? A mudança mais difícil foi mesmo em relação à pandemia, quando a gente teve que passar por aquele processo da educação digital, né, esse ensino híbrido. Difícil para todo mundo, né, porque quem ia imaginar essa pandemia. Mas eu acho que a gente aprendeu muito com a pandemia, a gente aprendeu a viver, né. Eu nunca sonhei em ser professora. Apesar de que quando eu era adolescente, eu ajudava, eu ensinava já meus amigos, a gente sempre se reunia e eu gostava muito de matemática. Tanto é que na minha primeira opção, eu fui fazer ciências econômicas, fui fazer relações públicas, não deu certo, fui fazer ciências econômicas e aí depois eu acabei fazendo letras. Não porque era meu sonho, mas na época era um curso mais rápido. E logo assim, logo que eu já ia me formar, apareceu o concurso. E aí eu fiz o concurso e fui aprovada no concurso, então eu comecei a lecionar. Então não fui eu que escolhi, eu fui escolhida pela educação. Mas eu acho que quando você faz uma coisa, você tem que fazer bem feita. E aí então assim que eu já comecei a me dedicar. Então aí eu já fui fazendo cursos, fui fazer pedagogia e aí eu fui não ficando por comodismo. Como eu falei, eu acho que a gente tem que fazer bem feito, então eu faço isso, eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor. E isso foi foi uma coisa que eu vi logo no começo de uma das mães. Ela falou para mim que ela falou para mim que eu fazia as coisas com amor, por isso que a filha dela participava bastante das minhas aulas. Então, a vida vai abrindo caminhos para a gente e isso deu certo e eu acabei ficando aqui. Claro que eu me tornei muito mais profissional depois que eu vim para cá, né? Porque você aprende a dar aulas, você vê esse brilho no olhar, você vê que, assim, a carreira de professor, você não vê o resultado rápido, você vai ver esse resultado depois de muitos anos, quando você encontra o menino, quando você vê que ele está formado. E quando a gente fala de formação, não é só assim aquele desejo, vai ser engenheiro, vai ser médico, algumas profissões que a gente fala assim que dão status, né? O que a gente vê, o que a gente quer é que ele esteja formado, a gente quer que ele seja cidadão, a gente quer que ele seja uma pessoa de bem. Então isso, eu acho que a maior realização do professor é quando você encontra com um menino na rua, ele fala assim, ai, professora! E você vê que ele tem esse amor por você também. A primeira coisa a gente pensa é essa formação de caráter, né? Reconhecer que ele saiba cumprir os seus deveres, que ele saiba dos seus direitos. É igual quando você vai fazer uma boa redação do Enem, da FUVEST, que a gente sempre fica nisso. Você tem que saber argumentar. Então, tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que ter bons argumentos. Você tem que saber se justificar, porque você quer isso, porque você quer aquilo. O principal que a gente quer é o quê? Que ele saiba fazer uma análise crítica do mundo, que ele saiba reconhecer as diferenças, as desigualdades e que ele lute, que ele combata, diminua essa desigualdade social. Então, que ele consiga fazer isso, que ele enxergue os problemas do mundo e que consiga intervir, que ele consiga pensar em soluções para o mundo. Dá para abraçar o mundo? Não. Mas a gente tenta com os jovens, por quê? Quando a gente chega nessa fase adulta, a gente acaba ficando acomodado, não é? E a gente pensa, quem vai salvar, quem tem a garra, quem tem a vontade para salvar, são os jovens. Então essa vontade que a gente tenta despertar no jovem, para que ele
pense e reflita, para que ele busque soluções para o mundo, tanto, de todas as formas, sejam problemas ambientais, sociais, principalmente, para que a gente consiga ter um mundo melhor sempre. Dizer para a educação, eu não sei, mas eu ia falar assim, educação, só você que pode salvar o mundo. É através da educação que se salva alguma coisa. Eu trabalho em 2 escolas antagônicas, né? Eu trabalho na escola pública e na escola particular. Às vezes eu penso que, infelizmente, eu acabo ajudando um menino, e se eu ajudo um menino daqui, você vê que ele vai aumentar a diferença social com o outro. Pior que a verdade, né? Mas é só então aquele outro menino, por exemplo, meu menino que está na escola pública, como que ele vai conseguir ser alguém no mundo? Vai ser só através da educação. Então a educação que vai fazer com que esse menino suba esse degrau e diminua essa desigualdade. Mas o que eu faço é o quê? Que com esses meninos, com os nossos alunos aqui da Escola São José, para que eles busquem, para que eles são muito mais críticos em relação a isso. Eles percebem que existe essa desigualdade e eles não querem também essa desigualdade. Eu gosto muito de chegar no ensino médio e perceber que eles entendem essas diferenças e que eles não querem essas diferenças. Apesar da gente ter essa sociedade capitalista, eles buscam realmente, eles enxergam que existe o outro, que existe a minoria, de todas as formas, seja essa minoria em relação à economia, em relação aos gêneros, e que eles não podem aumentar isso, eles não podem fazer campanhas dessa forma, e que eles lutam para que todos os segmentos façam parte da sociedade. Então, acho que, mas é só através da educação que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas pensem de forma crítica. Aqui na escola, a gente realmente dá aulas. A gente tem alunos que querem aprender. Eu acho que o principal é isso, quando você vê que o menino quer aprender. Então, o que eu gosto é de entrar no ensino médio e sentir aquela vontade que o menino tem de que eu quero aprender, sabe? Sugar tudo do professor, tentar tirar todas as suas dúvidas, de também tentar participar, compartilhar o que ele está pensando, para que juntos a gente possa buscar essas soluções. O que eu aprendi aqui é que só através da educação a gente vai fazer alguma coisa pelas pessoas. Eu aprendi a trabalhar com amor, eu aprendi o que é realmente dar aulas, porque para você dar aulas não é só você compartilhar o conhecimento, mas você despertar essa vontade no menino de aprender e mudar alguma coisa. Para a menina de 12, 15 anos, eu diria para ela, para que ela tivesse certeza do que ela queria, né? Para que ela talvez buscasse, então, a educação desde o começo. Porque, como eu disse, não foram minhas primeiras opções ir para a educação. Mas já que eu estou na educação, eu tenho que fazer isso com amor. O professor, ele é um modelo. E para muitos jovens, para muitas crianças, é o único modelo de adulto que ele tem. Então, ele tem que desempenhar esse papel bem feito para todos. Seja de tudo, eu brinco assim com os alunos, que eu estava agora no 7º ano, eles observam o professor de todas as formas, seja no seu comportamento, no seu sorriso, na cor do esmalte, que eles brincaram agora aqui comigo. Então, acho que assim, a forma de nós agirmos durante as aulas, durante o recreio, fora da escola, reflete muito nos alunos. Então, o professor ele precisa ter essa consciência de que ele é um modelo para o aluno. Você pode ver que muitos cursos de licenciatura estão desaparecendo nas faculdades, né? Porque não tem aluno. E já foi feita aquela pesquisa, você deve já ter visto, que em alguns países, como a Finlândia, em que a educação é muito forte, acho que os 5 melhores alunos, os melhores desempenhos dos alunos, que têm melhor desempenho, eles vão para a educação. Enquanto que aqui no Brasil é o inverso. Não são os melhores alunos que estão buscando a educação. Inclusive os cursos de graduação, de licenciatura estão desaparecendo. Então eu tenho essa preocupação. Mas é por isso que eu falo para você que essa
se você entrou na educação, você tem que saber que você é um modelo e que você vai fazer aquilo bem feito. Então você vai ter que desempenhar, que você vai ter que ser o melhor para aquele aluno. Então a minha preocupação realmente é essa de como que vai ser a educação, mas se você fizer bem feito, olha, você não precisa fazer a mais, mas se cada um fizer a sua parte, já é o suficiente para o mundo girar, né? Para as coisas andarem. Então se cada um fizer o seu papel, a sua obrigação e saber dos seus direitos, eu acho que a gente já tem um bom caminho aí. O que me marca com frequência eu acho que as redes sociais nos possibilitam encontrar os nossos alunos, né? Nossos ex-alunos, e saber que eles estão bem. Sejam que ele não é só questão de que ele tem um bom desempenho acadêmico. Não é porque ele é pós-graduado, porque ele é doutor, não é só isso. Isso aquece o coração da gente, mas saber que ele é uma pessoa boa, que ele constituiu família, que ele é uma pessoa de bem, já me deixa com o coração quentinho. Mas o olhar deles, o carinho que eles têm por nós professores, quando a gente encontra com eles, quando eles abrem o braço e falam, professora, o sorriso que eles dão, então a gente percebe que alguma coisa a gente plantou neles, né? Que alguma coisa a gente deixou neles só de saber, só que quando ele olha para você com aquele sorriso, a gente já fica muito feliz. Porque nós devemos trazer os nossos filhos para a nossa escola, nossa família São José. Porque nós nos tratamos como família. Sejam professores, sejam os funcionários, a gente abraça todo mundo. A gente vê o carinho que acontece não só dentro da sala de aula, mas também nos corredores. Então é uma conversa que a gente tem, não é questão de saber de tudo da vida, mas saber o que está acontecendo. Se eu sei o que está acontecendo com aquele menino, eu sei o porquê do desempenho dele. Porque ele está indo bem ou porque ele não está indo bem, às vezes é um reflexo do que está acontecendo dentro de casa. Então, o fato da gente conhecer a família, o fato da gente saber o que está acontecendo com essa criança, nos ajuda bastante dentro da nossa escola. Mas por que trazer aqui? Porque a gente tem um bom material, a gente tem um bom desempenho e a gente tem muito amor com essas crianças. Fazer parte dos 25 anos é como se eu fizesse parte, é como se fosse a nossa família mesmo. Eu praticamente eu cresci, né? Aqui, toda a minha carreira profissional foi aqui na Escola São José. Eu agradeço muito de poder crescer aqui com eles, de estar com os meus alunos, de poder estar o dia a dia, porque eu pego o menino lá no 7º ano, aos 12 anos, e eu acompanho esses meninos até os 17. Então eu também faço parte da vida deles, assim como eles acabam fazendo parte da minha vida, né? Saber o que acontece com ele, o que ele pretende fazer, a sua carreira, isso é muito gostoso. Encontrar com ele depois mais para frente.